boa tarde, bom dia, para se você estiver assistindo depois, né? Ou boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai conversar com Diego Maia sobre o que é que aconteceu, afinal de contas, na votação do dia 13 de outubro aqui na Assembleia da República relacionado à lei de nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas. Então, as informações chegaram, né, de uma forma muito confusa e a gente decidiu então fazer essa live para esclarecer. E o convidado de hoje, mais uma vez, o advogado parceiro Diego Maia, que vai então aqui conversar um pouquinho conversar um pouquinho com a gente, dizendo o que é que aconteceu, quais são os passos a ser seguidos e falando sobre todas essas questões relacionadas à lei de nacionalidade sefardita. Então, se você também quiser participar, perguntar, fica à vontade, a gente vai bater esse papinho e depois a gente vai lendo aqui esses comentários para ver quais são as principais dúvidas, tá bem? Deixa eu ver se o Diego já entrou, vou chamar ele, que hoje a gente vai ser super rápido. Vamos lá. Diego, cadê você? Pronto. Olá, Carol. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, todo mundo que nos assiste. Boa tarde, bom dia. Pronto, Diego, eu estava conversando aqui, né, com quem já está online, interessados na lei de nacionalidade, né, pelos judeus sefarditas, e explicando o motivo, né, dessa live que depois da votação que aconteceu no último dia 13, muitas pessoas ficaram confusas, afinal de contas, o que é que foi aprovado, o que é que aconteceu ali naquela sexta-feira, né? Mas para a gente contextualizar um pouquinho, eu queria que você falasse aqui para a gente o que é que de fato ia ser votado na sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Aham. Bom, vamos lá. Sexta-feira, né, no último dia 13, foram três projetos de lei para alterar a nacionalidade portuguesa. Vamos nos ater mais à principal, que foi a proposta do governo, né, porque as outras duas foram rejeitadas. E a proposta do governo foi votada na verdade, o que aconteceu foi que é aprovado dia 13, né, na última sexta-feira, tiveram três projetos, né, para alterar a nacionalidade portuguesa. Os três projetos, só um prosseguiu, dois foram vetados, né? O projeto para alterar a nacionalidade portuguesa proposto pelo governo de Portugal foi aprovado a intenção de alterar a lei de nacionalidade portuguesa, ok? Mas ele ainda não foi concluído, ainda tem um caminho pela frente, né? Mas basicamente o que aconteceu foi que a intenção do governo em si alterar a lei de nacionalidade portuguesa pela via sefardita foi aprovado, só que ainda não temos uma conclusão dessa alteração. Pronto, então a ideia, só recapitula aqui para quem está chegando agora, né? O que é que de fato ia ser votado na sexta-feira e o que é que ficou então decidido pós-votação. Ok. Bom, vamos lá. Esse projeto de lei proposto pelo governo, as duas principais alterações, principalmente falando agora de sefardita, era para colocar uma data limite para os novos requerentes solicitarem a nacionalidade portuguesa pela via sefardita e também a questão dos vínculos, né? Se esses novos requerentes, que tipo de vínculo que eles iriam ter que comprovar ao solicitar essa nacionalidade portuguesa. Pronto, e acabou que no final das contas essa votação, então, pelo que eu entendi, ela nem prosseguiu, não se teve nenhuma definição em relação nem ao fim da lei e também nem em relação aos vínculos, né? O que ficou então decidido foi que a intenção do governo em de fato alterar. Pode explicar muito rapidamente para a gente o que é que eles, na verdade, vão fazer a partir de agora? Na
verdade, o que aconteceu, né, eu volto a repetir, foi aprovada a intenção de alterar essa lei. Porém, todos os partidos eles propuseram uma emenda a este projeto inicial, o principal, né? Então, cada partido, ao que tudo indica, o que eles deixaram também a entender, é que eles vão propor, por exemplo, que data limite será essa para requerer a nacionalidade portuguesa pela via sefardita? Será daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui um ano? Cada partido vai propor uma data e assim também como os vínculos. Que tipo de vínculos são esses? Vai precisar morar 3 anos em Portugal? Vai precisar fazer alguma associação, alguma instituição a clube português? Né? Que tipo de vínculo é esse que eles vão exigir para solicitar a nacionalidade portuguesa pela via sefardita? Então, cada partido vai propor o que eles acham interessante, o que faz sentido, vai passar pelas comissões dentro da Assembleia da República e este projeto principal, junto com as suas emendas, será submetido novamente à apreciação dos deputados para saber se aprova, se veta, né, e depois submetido ao presidente da República. E hoje, 19 de outubro, o que é então que rege a lei de nacionalidade sefardita? Uhum. Bom, atualmente o que nós temos é que tudo continua como antes, né? Nós não sabemos ainda quando que essa lei vai acabar, se vai ser daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 12 meses, nós não sabemos. O que nós sabemos é que a lei está vigente, né? Então nós temos que praticamente quem tem esse direito, né, à nacionalidade portuguesa pela via sefardita, é correr contra o tempo mesmo, porque não sabemos quando que essas emendas ficaram prontas, quando que esse projeto principal será submetido novamente à Assembleia da República, né? Então, quem tem esse direito, né, ou quem está na dúvida, buscar uma genealogia de confiança. Eu sei que a Rotunda tem bons profissionais para estar fazendo esse estudo genealógico de viabilidade, né? E depois entrar com o processo de nacionalidade portuguesa de fato na conservatória. Exatamente. Então, assim, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, né? O que a gente tem hoje, mesmo após a votação do dia 13, é uma lei exatamente como estava antes, né? Pós alteração de março, abril de 2022. E o que a gente tem, na verdade, são muitas incertezas em relação ao que vai acontecer de fato com essa lei, não é? Então, o que é que a pessoa que é descendente, né, de judeu sefardita, ou quer saber se é descendente de judeu sefardita, teria que fazer agora, já que você já sugeriu aí correr contra o tempo, né? Exato. Partindo do princípio que o marco temporal, né, que vai reger o processo dessa pessoa é no momento da submissão, essa pessoa que tem interesse na nacionalidade portuguesa pela via sefardita, ela deve entrar com o processo agora. Porque agora nós sabemos exatamente que a lei está vigente, né, está em vigor. E também, mal ou bem, o tipo de vínculo, né? Existe uma discussão sobre a inconstitucionalidade muito grande a respeito desses vínculos, mas o que o governo deixou claro é que eles vão alterar estes vínculos. Não sabemos se vai ser exigido a residência legal aqui em Portugal. Não sabemos se o governo vai propor em acabar com a lei de nacionalidade em fevereiro, em março, junho, julho, final do ano. Não sabemos. Então, a pessoa que tem interesse na nacionalidade portuguesa pela via sefardita, ela deve correr contra o tempo, né, e garantir pelo menos a submissão do seu processo na lei atual, nas condições que estão vigentes agora. Perfeito. Diego, mais uma vez, muito obrigada. Hoje a gente já imaginava que ia ser curtinho, mas a gente sabia da necessidade também de esclarecer esses pontos, né? Então, te agradeço muito e em breve faremos outras lives falando ainda sobre judeus sefarditas. Muito Pode obrigada. contar comigo.